Você não chegou aqui por acaso. Ninguém chega. Há forças antigas que movem as marés do destino, e quando a alma está pronta, o chamado silencioso se faz ouvir, não nos ouvidos, mas no espaço entre os pensamentos. Em um mundo que valoriza o ruído, a exposição e o espetáculo, poucos compreendem o verdadeiro caminho da prosperidade. Mas há uma arte esquecida, um segredo sussurrado pelas gerações que souberam criar riqueza sem chamar atenção, sem buscar aprovação, sem mendigar reconhecimento. Essa arte começa no silêncio. Porque é no silêncio que as sementes do impossível germinam. Nos dias de hoje, somos condicionados a compartilhar tudo, um projeto novo, um desejo, uma meta. Postamos antes de plantar. Falamos antes de consolidar. Mas o universo não responde às palavras jogadas ao vento, responde à vibração profunda, silenciosa e inquebrantável da intenção. Imagine uma nascente de água pura. Agora imagine jogá-la em um rio sujo e turvo. Ela se mistura, se dissipa, se perde. Mas se você canaliza essa água em um leito protegido, escondido da vista alheia, ela corre com força, com direção, e chega onde deve chegar. Assim são seus desejos. Assim são seus sonhos. Quando você entende isso, tudo muda. Você para de anunciar. Você para de pedir. Você começa a ser. Porque a verdadeira prosperidade não se manifesta do lado de fora para dentro. Ela emana do seu estado de ser, da vibração que você sustenta no mais íntimo do seu ser, e essa vibração só se fortalece no silêncio. Os antigos sábios sabiam disso. Não por lermos em livros, mas porque suas vidas eram um testemunho silencioso de abundância. Viviam simples, mas tinham tudo. Agiam discretamente, mas influenciavam profundamente. Eles não pediam permissão ao mundo para prosperar. Eles se alinhavam com as forças invisíveis que regem o fluxo da abundância. E tudo começava com um gesto simples, o cultivo do silêncio interior. O que eu vou compartilhar com você neste audiolivro não é uma técnica para se exibir, não é um truque para atrair riqueza rápida. É um caminho, um estado, uma arte de viver. Quando você aprender a praticá-lo, não precisará mais correr atrás do dinheiro. O dinheiro começará a chegar a você, como um rio que busca naturalmente o mar. Mas atenção, esse caminho exige reverência. Não se brinca com o invisível. Não se força o fluxo. Não se ostenta aquilo que ainda está em gestação. Você precisará de paciência, de entrega, de disciplina silenciosa. Mas se você seguir, passo a passo, essa arte esquecida, você verá. E verá sem precisar provar a ninguém. Começaremos agora. Antes de seguir, faça uma pausa. Respire profundamente. Sinta o espaço entre suas respirações. É ali que tudo começa. Quando você estiver pronto, continue. Capítulo 1: O Jardim Escondido da Prosperidade. Em tempos imemoriais, quando as rotas comerciais ainda eram caminhos de poeira e estrelas, havia um velho mestre chamado Amir. Dizem que ele era um homem simples, roupas modestas, olhos serenos, um pequeno ateliê no alto de uma colina esquecida. Mas o que poucos sabiam é que Amir era um alquimista da prosperidade, não do tipo que transformava chumbo em ouro, mas do tipo que sabia como alinhar sua energia com as correntes secretas do universo. Como ele fazia isso? Ele guardava seus desejos no mais profundo silêncio. Nunca os verbalizava. Nunca os compartilhava. Nunca os escrevia para os olhos alheios. Ele os cultivava dentro de si como quem cultiva um jardim secreto. Todos os dias, ao nascer do sol, Amir sentava-se diante de uma pequena chama, em total silêncio, visualizava com riqueza de detalhes aquilo que queria manifestar. Ele não pedia. Ele não questionava. Ele sentia como se já tivesse recebido. Depois, fechava os olhos, agradecia e seguia seu dia como se nada tivesse acontecido. Não havia postagens. Não havia conselhos. Não havia ostentação. E, ainda assim, a abundância fluía para sua vida de formas misteriosas. Mercadores viajantes surgiam do nada oferecendo negócios. Antigos clientes retornavam trazendo amigos. O ouro se acumulava sem esforço. E quando alguém lhe perguntava o segredo, Amir sorria e dizia: a árvore mais frutífera cresce em silêncio. Hoje, essa sabedoria está quase esquecida. Vivemos em um mundo que grita, que quer resultados imediatos, que vive para mostrar. Mas você não está aqui por acaso. Sua alma ouviu o chamado para resgatar essa arte. A partir de agora,
você começará a praticar o cultivo do silêncio. Toda vez que um novo desejo nascer em você, não o compartilhe. Não peça opinião. Não anuncie. Sente-se em silêncio. Visualize. Sinta. Agradeça. E siga seu dia. Faça isso consistentemente e verá como as portas começam a se abrir. Porque o universo não responde às palavras, responde à vibração pura, silenciosa e alinhada do seu ser. Capítulo 2 – O Santuário da Intenção Oculta. Há um antigo ensinamento que diz: toda manifestação visível nasce de um espaço invisível. Nos templos esquecidos do Oriente, os monges que buscavam prosperidade não saíam pedindo. Não anunciavam ao mundo seus desejos. Eles criavam um espaço sagrado, um santuário interior, onde tudo começava a tomar forma. Você também precisa de um santuário. Não um templo luxuoso. Não um espaço exibido nas redes sociais. Mas um pequeno canto, físico ou simbólico, onde sua alma possa plantar suas intenções sem ser perturbada. Pode ser um canto do seu quarto. Pode ser um caderno guardado com reverência. Pode ser um altar simples com uma vela, um cristal, um símbolo que só você compreenda. O mais importante não é o espaço em si, mas a pureza da intenção. Veja o exemplo de Kaori, uma jovem artesã de Kyoto. Ela vivia em um pequeno apartamento, cercada por ruídos e tecnologia. Mas toda manhã, antes que a cidade despertasse, Kaori se retirava para um canto de sua casa. Ela apagava as luzes, acendia uma vela branca, respirava profundamente e se conectava com seu centro. Ali, em silêncio absoluto, ela visualizava os frutos que desejava colher. Não apenas riqueza material, mas também harmonia, liberdade, oportunidades, encontros significativos. Depois, sem dizer uma palavra, ela apagava a vela e seguia seu dia. Ela não contava a ninguém. Não postava. Não buscava validação. E, com o tempo, seus clientes começaram a crescer. Novos contratos chegavam. O dinheiro fluía de fontes inesperadas. E tudo isso porque sua energia estava ancorada no silêncio. A prática do santuário é um convite para você sair do modo reação, onde você corre atrás do dinheiro, e entrar no modo criação, onde o dinheiro começa a correr atrás de você. Toda vez que você cria um espaço sagrado, você está dizendo ao universo: eu confio. Eu me alinho. Estou pronto para receber. Mas atenção, o santuário não é lugar para pedir. Não é para suplicar. É para sentir e ser. Quando você entra nesse espaço e vibra em gratidão e certeza, você se torna um imã para a prosperidade. Então aqui vai seu primeiro exercício. Tecla com algarismo escolha seu espaço sagrado. Pode ser físico ou simbólico. Tecla com algarismo 2 defina um horário do dia, de preferência ao amanhecer ou antes de dormir. Tecla com algarismo 3 no seu santuário, entra em silêncio absoluto. Tecla com algarismo 4 visualize com detalhes o que deseja manifestar. Sinta como se já tivesse acontecido. Tecla com algarismo 5 finalize com um sentimento profundo de gratidão. Tecla com algarismo 6 não conte a ninguém. Mantenha seu ritual em segredo. Faça isso por pelo menos 21 dias seguidos. Você começará a notar pequenas sincronicidades. Coincidências que não são coincidências. Portas se abrindo sem você forçar. O dinheiro fluindo sem esforço. Porque o santuário não é um ritual externo, é um reposicionamento interno. Quando você se alinha no silêncio, o universo responde. Capítulo 3 – A arte de calar os laços invisíveis. Há uma armadilha sutil que muitos não percebem, o hábito de falar demais sobre seus sonhos. Cada vez que você compartilha um desejo ainda não consolidado, você cria rachaduras no seu campo energético. Imagine um vaso de barro cheio de água pura. Cada vez que você fala prematuramente sobre seu plano, uma pequena fissura se forma. Pouco a pouco, a energia que deveria nutrir sua manifestação escapa. Por isso os antigos diziam: o segredo é a alma do milagre. Simão, um jovem inventor europeu, aprendeu isso da forma mais difícil. Ele tinha ideias geniais. Mas assim que elas surgiam, ele corria a contar para amigos, colegas, até mesmo estranhos. E cada vez, o mesmo ciclo se repetia. Entusiasmo, exposição, perda de força, fracasso. Até que um dia, após anos de frustrações, ele conheceu um velho mestre em um retiro. O mestre lhe disse: sua energia está vazando.
Calce os laços invisíveis com o silêncio. Simão então iniciou uma nova prática. Cada vez que uma nova ideia surgia, ele a guardava para si. Ele a nutria em silêncio. Ele a deixava amadurecer longe dos olhares. Em poucos meses, sua criatividade se tornou imbatível. Projetos foram concluídos. Resultados concretos começaram a aparecer. Não porque ele fazia mais, mas porque sua energia agora fluía sem dispersão. Você também precisa aprender essa arte. Mão com dedo a apontar para a direita quando sentir vontade de contar seus planos, pare. Mão com dedo a apontar para a direita, respire conscientemente. Mão com dedo a apontar para a direita, diga internamente, ou honro este sonho com silêncio. Mão com dedo a apontar para a direita, siga adiante, sem anunciar, sem pedir. Lembre-se, o silêncio não é fraqueza, é poder concentrado. Quanto mais você cala, mais você cria. Quanto mais você preserva, mais você manifesta. Capítulo 4. O mistério da prosperidade invisível. Existe uma sabedoria antiga que poucos compreendem. Quanto mais invisível é a sua prosperidade em gestação, mais poderosa ela se torna. No mundo moderno, fomos condicionados a mostrar tudo, mostrar conquistas, mostrar bens, mostrar felicidade. Mas essa necessidade de provar esgota a energia criativa antes mesmo que ela dê frutos. A verdadeira abundância floresce no oculto. Pense na raiz de uma árvore. Ela não se vê, mas sustenta todo o crescimento visível. Se você tentar expor as raízes prematuramente, mata a árvore. Assim também acontece com seus sonhos de riqueza. Aurélia, uma discreta costureira de Lisboa, compreendeu essa verdade. Durante anos, viu colegas se exibindo, criando vitrines deslumbrantes, falando de metas e lucros. Ela, ao contrário, seguiu outro caminho. Criou um ritual secreto. Ao final de cada dia, com a luz suave do entardecer, ela acendia uma vela em seu ateliê vazio. Em silêncio, revia mentalmente tudo o que havia feito e visualizava novas oportunidades fluindo para ela. Não dizia nada a ninguém. Não buscava validação. Enquanto as outras lojas sofriam com crises e modas passageiras, a pequena loja de Aurélia prosperava silenciosamente. Clientes fiéis apareciam. Novas encomendas surgiam. O dinheiro fluía como um rio subterrâneo. E tudo porque ela compreendia o mistério da prosperidade invisível. Quanto menos você expõe, mais forte você constrói. Você pode começar a aplicar isso hoje mesmo. Primeira regra. Mão com dedo a apontar para a direita, pare de postar cada pequena conquista. Segunda regra. Mão com dedo a apontar para a direita, pare de contar seus planos a quem não precisa saber. Terceira regra. Mão com dedo a apontar para a direita, crie um espaço sagrado onde você possa honrar seu progresso em silêncio. Lembre-se, o universo respeita o oculto. O que é exibido cedo demais perde força. O que é cultivado no invisível cresce com raízes profundas e inabaláveis. A riqueza verdadeira não precisa ser provada, ela se sente, ela se vive. Capítulo 5. O Código Ancestral da Abundância. Existe um código que corre nas veias de todos que um dia despertaram para o fluxo da verdadeira abundância. Um código que não é ensinado em escolas. Um código que não se encontra nos livros de negócios. É um conhecimento ancestral, passado de coração a coração, de geração em geração, em rituais esquecidos, em práticas silenciosas. Teresa, uma jovem herdeira de uma antiga linhagem de curandeiras, descobriu esse código por acaso. Certa tarde, ao explorar o sótão da velha casa da família, encontrou um caderno de couro envelhecido. Nele, relatos de suas antepassadas descreviam rituais simples, mas profundos, práticas de alinhamento com a fonte da abundância. O que ela aprendeu ali mudou sua vida. A prosperidade não se busca do lado de fora. Ela se ativa de dentro. Cada ser carrega um campo energético. Quando esse campo vibra em harmonia com as leis universais, a riqueza se manifesta naturalmente. Mas como alinhar esse campo? A resposta estava nas práticas descritas no caderno. Centelhas oração silenciosa pela manhã. Centelhas visualização vívida antes de dormir. Centelhas rituais de gratidão sem testemunhas. Centelhas respeito absoluto ao próprio tempo de gestação dos sonhos. Teresa começou a aplicar tudo isso. Parou de correr atrás de resultados. Parou de tentar controlar o fluxo. Simplesmente passou a cultivar um estado de abundância interior. E em pouco tempo,
Tudo ao seu redor mudou. Negócios começaram a prosperar. Parcerias surgiram espontaneamente. O dinheiro fluía com naturalidade. O segredo estava claro. Quando você se torna um com a vibração da abundância, o mundo externo não tem escolha senão refletir isso de volta para você. Você também pode ativar esse código ancestral. Prática para hoje. Mão com dedo a apontar para a direita, encontre um momento de total silêncio. Mão com dedo a apontar para a direita, visualize seu campo energético como um campo de luz dourada. Mão com dedo a apontar para a direita, veja essa luz expandindo, purificando, alinhando você com a fonte. Mão com dedo a apontar para a direita, sinta-se já em estado de plenitude. Mão com dedo a apontar para a direita, finalize com profunda gratidão. Repita diariamente. Sem pressa. Sem expectativa. E observe. Quando você muda por dentro, tudo muda por fora. Capítulo 6. A linguagem secreta do silêncio. Há um idioma que não é falado com palavras, nem registrado em livros. Um idioma antigo, mais antigo que qualquer escrita conhecida. Um idioma que apenas os sábios de coração puro conseguem decifrar, a linguagem do silêncio. O universo não entende nossos pedidos barulhentos. Não responde a súplicas desesperadas. Não se move com lamentos ou com listas intermináveis de metas. Ele responde à vibração sutil da alma alinhada. E essa vibração só nasce no espaço sagrado do silêncio. Veja o exemplo de Samuel, um curador humilde de uma pequena vila nas montanhas. Enquanto médicos e especialistas se vangloriavam de seus diplomas e resultados, Samuel curava em silêncio. Não fazia anúncios. Não aceitava entrevistas. Não pedia reconhecimento. Apenas entrava em seu pequeno estúdio, acendia uma vela, respirava fundo, em silêncio absoluto, permitia que a energia universal fluísse através de suas mãos. Os resultados? Milagres. Pessoas que chegavam desenganadas saíam curadas. Mas Samuel nunca atribuía a si o mérito. Ele dizia: é a linguagem do silêncio que fala por mim. Você já parou para sentir essa linguagem? Já percebeu como, nos momentos mais transformadores da sua vida, o que prevaleceu foi o silêncio profundo. O nascimento de um insight. A presença sagrada de um amor verdadeiro. A sensação de paz quando você desiste da luta e simplesmente se entrega. É nesse espaço que a abundância começa a brotar. Então aqui vai um ensinamento importante. Mão com dedo a apontar para a direita, quanto mais você pratica o silêncio interior, mais você fala a língua do universo. Mão com dedo a apontar para a direita, quanto mais você silencia a mente, mais você ouve os sussurros da intuição. Mão com dedo a apontar para a direita, quanto menos você corre atrás, mais as oportunidades começam a correr atrás de você. Crie um hábito. Contas de oração, reserve momentos diários para o silêncio absoluto. Contas de oração não para pensar. Não para planejar. Apenas para ser. Contas de oração permita que a linguagem secreta do silêncio preencha todo o seu campo energético. Com o tempo, você perceberá, as sincronicidades aumentam. Pessoas certas aparecem. Portas se abrem. O dinheiro flui. Não por esforço, mas porque você se tornou um canal limpo, sintonizado com as correntes invisíveis da prosperidade. Capítulo 7. O espaço entre o desejo e a manifestação. Um dos maiores erros que as pessoas cometem é tentar preencher todos os espaços. Querem respostas imediatas. Querem sinais claros. Querem resultados para ontem. Mas toda manifestação obedece a um princípio. O espaço entre o desejo e a concretização deve ser respeitado. Esse espaço não é um vazio inútil. É o útero cósmico onde as sementes da criação são gestadas. Assim como um bebê precisa de 9 meses para se formar, assim também seus sonhos precisam de um tempo sagrado de maturação. O problema é que muitos não toleram esse espaço. Ficam ansiosos. Começam a duvidar. Correm a buscar soluções externas. E, com isso, aborta o processo antes do tempo. Veja Clara, uma escultora talentosa. Durante anos, ela tentava forçar suas criações. Começava uma obra e já queria mostrá-la. Anunciava antes de sentir que estava pronta. Resultado? Peças inacabadas. Projetos abandonados. Frustração crescente. Até que um dia, em uma conversa com o mestre Zen, ouviu: a pedra não revela sua forma a quem tem pressa. Foi aí que Clara mudou sua abordagem.
Começou a respeitar o espaço sagrado entre o desejo e a manifestação. Sentava-se em frente ao bloco de mármore sem expectativa. Entrava em profundo silêncio. Esperava a forma se revelar em seu próprio tempo. E o milagre aconteceu. Suas obras começaram a ganhar vida. Premiações chegaram. Reconhecimento fluiu. Porque agora ela compreendia. Mão com dedo a apontar para a direita, quanto mais você respeita o espaço de gestação, mais poderosa é a manifestação. Prática para você. Pomba, quando um desejo surgir, honro. Pomba, plante-o em seu campo energético. Pomba, não corra para agir imediatamente. Pomba, respeite o tempo da gestação invisível. Pomba, permaneça em estado de gratidão, confiança e silêncio. Assim como o jardineiro não cava a terra todos os dias para ver se a semente germinou, você também não deve perturbar o processo com dúvidas e ansiedade. Confie no invisível. Confie no tempo da alma. O que é seu está a caminho, e chegará no momento perfeito, se você souber esperar em silêncio. Capítulo 8. O poder oculto da expectativa serena. Existe uma chave sutil, muitas vezes ignorada, que diferencia aqueles que manifestam abundância constante daqueles que permanecem presos na escassez: o estado de expectativa serena. Veja bem, desejar não é suficiente. Visualizar não é suficiente. Praticar silêncio, por si só, não é suficiente. Tudo isso precisa estar impregnado de um ingrediente secreto: uma expectativa serena, confiante, desapegada. Mas o que é isso, exatamente? Não é ansiedade. Não é ficar checando a conta bancária todo dia. Não é duvidar se o universo vai ou não te ouvir. É um estado interno onde você sabe que aquilo que você plantou virá, mas você não pressiona, não força, não vive em função da espera. É como quando você faz um pedido em um restaurante. Você sabe que o prato virá, mas não precisa ficar gritando com o garçom a cada 5 minutos. A confiança silenciosa é o campo fértil onde os maiores milagres florescem. Rafael, um empreendedor que passou por altos e baixos, aprendeu isso após muita frustração. No início de sua jornada, ele fazia todos os rituais, visualizava, escrevia intenções, afirmava. Mas vivia ansioso. Cada dia se perguntava: por que ainda não chegou? O que estou fazendo de errado? Essa ansiedade sabotava tudo. As oportunidades vinham e escorriam por entre os dedos. Parceiros se afastavam. Clientes sumiam. Até que, num retiro em meio à natureza, um velho mentor lhe disse: você planta a semente e a cada dia cava a terra para ver se ela cresceu. Assim, nunca crescerá. Plante. Regue. E depois, viva com a certeza de que, no tempo certo, ela romperá a terra. Rafael então começou a praticar a expectativa serena. Fazia seu trabalho interior. Realizava seus rituais em silêncio. Mas depois soltava. Ia viver. Confiava. E pouco a pouco, a mágica aconteceu. Parcerias começaram a surgir espontaneamente. Clientes o encontravam sem que ele precisasse correr atrás. A prosperidade fluía com leveza. Porque agora ele vibrava em uma frequência de confiança, não de carência. E aqui está a grande lição para você. Mão com dedo a apontar para a direita, o universo não responde ao desespero. Mão com dedo a apontar para a direita, o universo não responde à cobrança. Mão com dedo a apontar para a direita, o universo responde à certeza silenciosa. Por isso, após realizar seus rituais, sua visualização, sua prática de silêncio, faça isso. Tecla com algarismo 1, feche os olhos e respire fundo. Tecla com algarismo 2, afirme para si: o que é meu já está a caminho. Tecla com algarismo 3, abra os olhos e vá viver seu dia com alegria. Tecla com algarismo 4, sempre que a ansiedade bater, volte a essa prática. Com o tempo, você perceberá: quanto mais leve sua expectativa, mais rápido as manifestações acontecem. Porque o dinheiro ama o fluxo livre, não o campo tenso. A abundância ama a leveza, não o desespero. Cultive, portanto, o poder oculto da expectativa serena. E verá o impossível se tornando inevitável. Capítulo 9. O espírito de não necessidade. Outro grande segredo dos mestres da manifestação silenciosa é o espírito de não necessidade. Isso pode parecer paradoxal. Como assim não precisar daquilo que eu quero manifestar? Mas é justamente isso que desbloqueia o fluxo. Enquanto você vibra na falta, dizendo a si mesmo: preciso disso para ser feliz, você emite uma frequência de carência.
e o universo te devolve mais carência. Mas quando você vibra em um estado de plenitude, quando você sabe que é inteiro com ou sem aquele resultado, então você se torna um imã para a abundância. Os grandes sábios viviam assim. Eles não buscavam riqueza para provar valor. Não buscavam sucesso para preencher um vazio. Eles manifestavam porque estavam tão alinhados, tão plenos, que a riqueza se tornava uma consequência natural. Veja o exemplo de Helena, uma terapeuta que desejava expandir seu trabalho. Por anos, ela fazia afirmações, criava vision boards, mas sempre com um fundo de preciso disso para me sentir completa. Nada fluía. Os clientes eram escassos. As contas apertavam. Até que um dia, num retiro, teve um insight profundo. Eu já sou abundante. A expansão do meu trabalho será apenas um reflexo do meu estado interior, não a causa da minha felicidade. Algo mudou em seu campo. Ela passou a trabalhar com amor, sem apego. Passou a vibrar em plenitude no momento presente. E então, clientes começaram a chegar. Novas oportunidades surgiram. O dinheiro fluiu sem que ela tivesse que forçar nada. Porque agora sua vibração dizia: eu já sou. E tudo mais é um bônus. Você pode começar a praticar isso hoje. Tecla com algarismo 1, observe se seu desejo vem de uma carência ou de uma plenitude. Tecla com algarismo 2, se perceber carência, pare. Tecla com algarismo 3, respire profundamente e afirme: eu sou completo. A abundância é um reflexo do meu ser, não a fonte da minha felicidade. Tecla com algarismo 4, cultive essa frequência todos os dias. Com o tempo, você verá. Quanto menos você precisa, mais você atrai. Quanto mais pleno você se sente, mais o mundo reflete essa plenitude. Esse é o espírito de não necessidade, a chave dourada da manifestação silenciosa. Capítulo 10 – A alquimia da simplicidade. Existe uma ilusão perigosa que domina a mente de quem busca prosperidade, a ideia de que, para atrair riqueza, é necessário fazer coisas grandiosas, complexas, extraordinárias. Mas a verdadeira alquimia da abundância reside na simplicidade. Os maiores mestres da manifestação silenciosa sabiam disso. Eles não passavam os dias criando estratégias mirabolantes. Não se enchiam de técnicas complicadas. Eles praticavam uma presença simples, profunda e alinhada. Veja o exemplo de Kuji, um mestre ceramista do Japão. Seu ateliê era pequeno, simples, escondido numa vila remota. Enquanto os outros artesãos tentavam se destacar com marketing agressivo e vitrines chamativas, Kuji fazia o oposto. Todas as manhãs, antes de começar a moldar o barro, ele se sentava em silêncio. Respirava profundamente. Entrava em um estado de presença total. E então, em absoluto foco, moldava cada peça com amor, sem pressa, sem ansiedade. Ele não falava de vendas. Não criava metas agressivas. Não ficava obcecado com números. Ele simplesmente praticava sua arte com simplicidade e reverência. E o resultado? Suas peças passaram a ser disputadas por colecionadores do mundo inteiro. Sem esforço. Sem propaganda. Sem correr atrás. Porque o campo de presença que ele cultivava impregnava cada obra. E a energia não mente. A simplicidade verdadeira cria uma vibração irresistível. Você também pode aplicar essa alquimia da simplicidade em sua vida. Aqui vai um exercício poderoso. Mão com dedo a apontar para a direita, escolha uma prática simples que você possa fazer todos os dias, algo que te conecte com sua essência. Pode ser meditação, respiração consciente, caminhar em silêncio, escrever intenções com presença. Mão com dedo a apontar para a direita ao praticar, elimine qualquer pressa ou expectativa. Mão com dedo a apontar para a direita, faça com total atenção, como se fosse o ato mais importante do mundo. Mão com dedo a apontar para a direita, finalize em gratidão, sem ansiedade por resultados. Quando você começa a viver assim, com simplicidade profunda, tudo muda. A vida deixa de ser uma corrida. O dinheiro passa a fluir de maneiras inesperadas. As oportunidades surgem sem esforço. Porque o universo responde à qualidade do seu ser, não à quantidade das suas ações. Cultive, portanto, a alquimia da simplicidade. E verá a abundância florescer de forma natural. Capítulo 11 – O vórtice da não comparação. Outro veneno que bloqueia o fluxo da prosperidade é a comparação. Comparar-se com os outros enfraquece seu campo energético.
Cada vez que você olha para alguém e pensa, ele tem mais que eu, ela já conseguiu e eu não, você está dizendo ao universo: eu não sou suficiente. Eu estou em falta. E o universo apenas reflete essa vibração de volta. Os sábios da manifestação silenciosa nunca se comparavam. Eles sabiam que cada caminho é único. Cada tempo é perfeito. Cada alma tem seu próprio ritmo de florescimento. Veja Miriam, uma jovem artista digital. Por muito tempo, ela sabotou seu próprio progresso porque vivia se comparando com colegas. Fulano já tem tantos seguidores. Ciclana já está ganhando muito mais. Essa comparação constante drenava sua energia. Ela se sentia sempre atrás. Sempre em escassez. Até que, em um retiro de autodescoberta, ela aprendeu um princípio transformador. O jardim floresce quando você para de olhar o jardim do vizinho e começa a nutrir o seu. Miriam então mudou sua abordagem. Passou a focar em seu próprio processo. A honrar seu ritmo. A celebrar pequenas conquistas sem comparação. E, como mágica, sua arte começou a ganhar destaque. As vendas aumentaram. As colaborações surgiram. Porque agora seu campo vibrava em autossuficiência e alegria, não em escassez e inveja. Você também pode aplicar isso hoje. Mão com dedo a apontar para a direita toda vez que perceber um pensamento de comparação, pare. Mão com dedo a apontar para a direita, respire fundo. Mão com dedo a apontar para a direita, afirme: meu caminho é único. Meu tempo é perfeito. Minha abundância é certa. Quanto mais você pratica a não comparação, mais você fortalece seu campo de manifestação. Porque o universo ama a autenticidade. Ama aqueles que florescem do seu jeito, no seu tempo, em seu próprio jardim. Liberte-se da comparação. E você verá. A prosperidade começará a fluir com mais força do que você jamais imaginou. Capítulo 12. O ritmo natural da abundância. Um dos segredos mais ignorados da prosperidade silenciosa é compreender que a abundância tem um ritmo próprio. Um ritmo que não pode ser forçado. Não pode ser acelerado artificialmente. Não responde à pressa da mente egoica. Assim como as marés seguem os ciclos da lua e as estações respeitam a dança do sol e da terra, a manifestação da abundância segue um fluxo natural. Quando você tenta forçar esse fluxo, cria resistência. Quando você tenta controlar os tempos e os modos, bloqueia as próprias portas que quer abrir. Veja o exemplo de Pietro, um músico italiano. Durante anos, ele tentou forçar sua carreira a decolar. Gravava apressadamente, lançava músicas antes de sentir que estavam maduras. Corria atrás de produtores, implorava por oportunidades. Quanto mais forçava, mais portas se fechavam. Quanto mais tentava controlar, mais bloqueios surgiam. Até que um dia, exausto, ele decidiu parar tudo. Foi para o campo. Passou semanas em silêncio, sem redes sociais, sem metas. Apenas ouvindo seu coração. E nesse retiro, compreendeu algo profundo. A música que nasce de um estado de fluxo natural toca almas. A que nasce da pressa apenas faz barulho. Quando voltou, mudou totalmente sua abordagem. Passou a respeitar seu ritmo interno. Compondo quando sentia inspiração genuína. Gravando com presença plena. Lançando sem ansiedade por resultados. E, como num passe de mágica, tudo começou a fluir. Sua música ganhou alma. O público cresceu espontaneamente. As oportunidades certas surgiram sem esforço. Porque agora ele estava em sintonia com o ritmo natural da abundância. Você também pode aprender a fazer isso. Primeiro, observe: você está tentando forçar? Está correndo atrás com ansiedade? Está querendo controlar cada detalhe e cada prazo? Se sim, pare. Respire. Reconecte-se com seu ritmo interior. Lembre-se, nenhuma flor floresce antes do tempo. Nenhuma onda chega antes de estar madura no oceano. Quanto mais você respeita o ritmo da vida, mais a vida conspira a seu favor. Abandone a pressa. Abrace o fluxo. E verá, o dinheiro, as oportunidades, os encontros certos virão no momento perfeito. Nem antes, nem depois. Capítulo 13. O campo invisível da gratidão silenciosa. Existe um campo invisível que permeia todas as manifestações de prosperidade. O campo da gratidão silenciosa. A maioria das pessoas pratica uma gratidão superficial. Fazem listas mecânicas, repetem palavras sem sentimento real,
esperam que isso funcione como uma técnica. Mas os mestres da manifestação silenciosa sabem. A verdadeira gratidão é um estado do ser. Um campo vibracional profundo que impregna cada célula do seu corpo. E, acima de tudo, é uma gratidão silenciosa. Não é para ser postada. Não é para ser exibida. Não é para ser usada como moeda de troca com o universo. É um estado interno de reverência constante. Veja o exemplo de Fátima, uma cozinheira marroquina. Ela vivia de maneira simples. Não era rica. Mas sua energia transbordava uma paz contagiante. Tudo o que ela fazia, preparar um prato, servir um chá, cuidar de um jardim, era feito com uma gratidão silenciosa. Ela não anunciava isso. Não fazia discursos sobre gratidão. Não enchia seu ambiente de frases prontas. Simplesmente emanava uma alegria profunda por estar viva, por poder servir, por poder criar. E o resultado? Sua pequena tenda de comida se tornou um dos lugares mais prósperos da cidade. Sem marketing. Sem publicidade. As pessoas sentiam a energia e voltavam, traziam amigos, deixavam gorjetas generosas. Porque a gratidão silenciosa cria um campo magnético irresistível. Você também pode cultivar esse campo. Aqui vai um caminho simples. Ao acordar, antes de qualquer palavra, respire fundo e sinta gratidão pelo simples fato de estar vivo. Durante o dia, ao fazer qualquer ação, lavar as mãos, preparar uma refeição, caminhar, faça com uma presença grata, mesmo que não diga nada em voz alta. Ao deitar-se, agradeça em silêncio por tudo o que viveu, sem cobrança, sem expectativa. Quando isso se torna um estado natural em você, o campo da gratidão silenciosa começa a emanar de seu ser. E então, milagres acontecem. Portas se abrem sem você bater. O dinheiro vem de fontes inesperadas. As pessoas certas se aproximam. Porque o universo responde com força a quem vive em um campo de gratidão genuína e silenciosa. Cultive isso. Não como técnica, mas como modo de ser. E verá, a abundância começará a se tornar seu estado natural. Capítulo 14. O espaço do ser antes do fazer. Há uma verdade esquecida que os antigos conheciam profundamente. Ser vem antes de fazer. No mundo moderno, fomos condicionados ao oposto. Fazer, fazer, fazer. Correr atrás. Agir desenfreadamente. Produzir mais, tentar mais, forçar mais. Mas o resultado dessa inversão é visível. Exaustão. Frustração. Manifestação bloqueada. Porquê? Porque o campo de criação não responde a ações desconectadas. Responde ao seu estado de ser. Se você age a partir da ansiedade, o que cria? Mais ansiedade. Se você age a partir da carência, o que manifesta? Mais carência. Mas se você age a partir de um estado de plenitude, de confiança silenciosa, de presença alinhada, então tudo que você faz se torna fértil. Seu campo vibra em harmonia com a abundância. Os mestres sempre souberam disso. Veja o exemplo de Ananda, uma monja que liderava um pequeno mosteiro nas montanhas do Nepal. Antes de qualquer tarefa, antes de ensinar, antes de plantar, antes de cozinhar, ela passava longos momentos em silêncio profundo. Não como fuga da ação, mas como preparação vibracional. Ela dizia: a árvore não dá frutos porque se esforça. Ela dá frutos porque está em seu ser natural. Assim também é com você. Antes de agir, pergunte: de onde estou agindo? Qual é meu estado de ser agora? Estou em paz? Estou em confiança? Estou em alegria? Se não estiver, não force. Primeiro, silencie. Alinhe-se. Volte ao seu centro. E então haja. Porque uma ação a partir de um ser desalinhar vale pouco. Enquanto uma ação a partir de um ser alinhado cria resultados exponenciais. O espaço do ser antes do fazer é o solo sagrado da verdadeira manifestação. Pratique isso todos os dias. Antes de qualquer decisão importante, de qualquer movimento em direção aos seus sonhos, entre no espaço do ser. Silencie. Respire. Alinhe seu campo. E então, de um lugar de plenitude, avance. Você verá, os resultados serão profundamente diferentes. Porque o universo responde ao seu ser, não apenas ao seu fazer. Capítulo 15. O mistério da ausência de pressa. Outra chave essencial da manifestação silenciosa é a ausência de pressa. O ego quer tudo agora. Quer resultados imediatos. Quer ver para crer.
Mas a alma sabe, a pressa bloqueia o fluxo. A energia da criação tem seu próprio tempo, e respeitá-lo é sinal de maturidade espiritual. Veja os antigos jardineiros zen. Eles cultivavam árvores bonsai durante décadas. Cada poda era feita com extrema paciência. Cada gesto, com presença total. Eles diziam: quem tenta apressar a árvore, a mata. Assim também acontece com seus sonhos. Quanto mais você corre atrás, mais eles se afastam. Quanto mais você tenta controlar, mais escorregam pelas mãos. Mas quando você entra em um estado de presença tranquila, de confiança serena, de ausência de pressa, então o fluxo se restabelece. Veja o exemplo de Leandro, um empreendedor que passou por esse aprendizado. Ele queria crescer seu negócio rapidamente. Estudava técnicas sem parar. Pulava de uma estratégia para outra. Mas os resultados eram medíocres. Sempre parecia que faltava algo. Até que um mentor lhe disse: você está tentando colher frutos de uma árvore que ainda está criando raízes. Leandro então decidiu mudar radicalmente. Parou de correr atrás. Parou de buscar atalhos. Voltou-se para o essencial, cultivar seu estado interno. Passou a praticar o silêncio. A meditar. A nutrir presença em cada passo do seu negócio. E, com o tempo, o negócio começou a crescer. Com solidez. Com raízes profundas. Com frutos consistentes. Porque agora ele estava vibrando em harmonia com o tempo da vida. Você pode fazer o mesmo. Aqui vai um princípio para integrar. Quanto mais profunda sua confiança, menor sua pressa. Quanto menor sua pressa, maior sua manifestação. A ausência de pressa não é passividade. É uma confiança ativa. Um estado de saber interior: o que é meu já está vindo, no tempo perfeito. Pratique isso. Ao sentir ansiedade por resultados, pare. Respire. Reconecte-se com o ritmo natural da vida. Afirme: tudo acontece no tempo certo. Eu confio no fluxo. E siga em frente, em paz. Você verá, a vida começará a conspirar com você. O dinheiro virá com mais fluidez. As oportunidades se alinharão sem esforço. Porque agora você estará em ressonância com o mistério da ausência de pressa. Capítulo 16. O portal da entrega verdadeira. Há um último segredo que poucos compreendem, e que faz toda a diferença na manifestação silenciosa: a entrega verdadeira. Muitos dizem que confiam, que soltam, que entregam. Mas, no fundo, ainda tentam controlar. Ainda se apegam aos detalhes. Ainda ficam verificando se o universo está funcionando. Mas a entrega verdadeira é diferente. É um salto quântico no escuro. É dizer: mesmo que eu não veja ainda, eu sei. Mesmo que não entenda os caminhos, eu confio. Mesmo que pareça que nada esteja acontecendo, eu permaneço alinhado. Os grandes alquimistas da prosperidade viviam assim. Veja o exemplo de Sofia, uma mentora espiritual que ajudava pessoas a se reconectar com o fluxo da vida. Ela dizia: a entrega verdadeira acontece quando você para de perguntar quando e passa a viver no já. Um de seus maiores ensinamentos era este: você não precisa ver a semente germinar para saber que ela está germinando. Quando você planta com fé e entrega, o universo trabalha nos bastidores. As forças invisíveis se movem. As peças se encaixam. Mas se você cava a terra todos os dias para ver se brotou, você interrompe o processo. Sofia ensinava seus alunos a praticar um ritual simples. Depois de fazer sua visualização, seu ritual de intenção, seu silêncio interior, declare para si: agora está feito. Eu solto. Eu entrego. Eu sigo vivendo em alegria e confiança. E, a partir desse momento, não pense mais no como nem no quando. Apenas viva. Em plenitude. Em presença. Isso cria um portal energético de imenso poder. Porque o universo ama a confiança pura. Ama aqueles que sabem entregar e seguir vivendo. Quanto mais você pratica a entrega verdadeira, mais o dinheiro, as oportunidades, as bênçãos fluem para você. Não como um prêmio por esforço, mas como uma consequência natural da sua vibração elevada. Lembre sempre: a alma que solta, recebe. A alma que confia, manifesta. A alma que entrega, transcende. Que você possa, a partir de hoje, cultivar esse portal de entrega verdadeira.
E assim, verá sua vida se tornar um campo fértil onde a abundância não para de florescer. Capítulo 17. O estado de alinhamento permanente. Poucos compreendem que a verdadeira prosperidade não é algo que você alcança. Não é um troféu que você conquista e coloca na estante. Não é um resultado externo que um dia você tem e pronto. A verdadeira prosperidade é um estado de alinhamento permanente. É um campo energético em que você passa a viver. É um modo de ser que se torna natural, constante, sem esforço. Enquanto você buscar riqueza como algo separado de quem você é, ela permanecerá distante. Mas quando você se torna alguém que vibra em abundância como um estado natural, ela não tem escolha, ela se manifesta. Este é o segredo que os antigos alquimistas do espírito conheciam. Veja o exemplo de Hamza, um mestre sufi que vivia no deserto. Ele não possuía riquezas visíveis. Não buscava fama. Não se preocupava com contas ou com metas financeiras. E, ainda assim, sua vida era um fluxo contínuo de prosperidade, comida abundante, roupas de qualidade, viagens inesperadas, encontros enriquecedores. Alunos perguntavam: Mestre, qual o seu segredo para tanta abundância sem esforço? E ele sorria e dizia: Eu não busco abundância. Eu vibro em abundância. E o que isso significa? Hamza vivia num estado de presença plena. Ele acordava em gratidão. Caminhava com reverência. Realizava cada gesto com alegria genuína. Não havia espaço para dúvida, ansiedade ou pressa em seu campo. Ele estava alinhado, e por isso o fluxo não cessava. Este é o ponto que transforma sua vida, sair do fazer para ter e entrar no ser que naturalmente manifesta. Como você pode começar a cultivar esse estado de alinhamento permanente? Primeiro, entenda, não é sobre praticar um ritual de vez em quando. Não é sobre fazer afirmações só de manhã e depois passar o dia em dúvida e medo. Não é sobre meditar uma vez por semana e depois voltar ao modo automático. É sobre viver em alinhamento. Transformar seu campo inteiro. Aqui estão passos essenciais. Ao acordar, não toque no celular. Antes de qualquer estímulo externo, conecte-se com sua essência. Respire, sinta gratidão, entre em estado de presença. Durante o dia, esteja atento ao seu estado interno. Quando perceber ansiedade, dúvida ou pressa surgindo, pare, respire e se alinhe de novo. Antes de cada ação importante, uma reunião, uma venda, uma conversa, alinhe seu campo. Pergunte-se: estou vibrando em confiança ou em carência? Cultive momentos frequentes de silêncio. O silêncio é o recalibrador natural do seu campo. Quanto mais você silencia, mais você se realinha. Pratique o contentamento. Este é um dos maiores segredos, estar verdadeiramente bem com o que você já tem, enquanto permanece aberto para mais. Este quinto ponto é fundamental. Veja, muitas pessoas dizem que estão alinhadas, mas no fundo estão sempre insatisfeitas, sempre em falta. Essa vibração de insatisfação mantém a abundância distante. Mas quando você realmente se sente completo agora, grato pelo que já existe, celebrando cada pequena bênção, seu campo se abre. E então o universo tem espaço para trazer mais. O contentamento não significa conformismo. Significa reconhecer que a vida já é um presente. Hamza dizia: o cálice que já transborda é o que mais recebe. Pratique isso. Ao longo do dia, repita internamente: eu sou completo agora. Eu celebro o que já é. Estou aberto e receptivo para mais. E assim, pouco a pouco, seu campo se transforma. Você não estará mais em busca de abundância. Você será abundância em movimento. E tudo o que você fizer, tudo o que você tocar, tudo o que você viver começará a refletir esse estado. Este é o verdadeiro estado de alinhamento permanente. Não um esforço momentâneo. Não um ritual isolado. Mas um novo modo de ser. Quando você se torna isso, o dinheiro flui como consequência natural. As oportunidades surgem como ondas contínuas. As portas se abrem sem esforço. Não porque você as forçou, mas porque você se tornou um campo magnético constante para o fluxo da vida. E acredite, esse estado não é privilégio de poucos mestres. Está ao alcance de qualquer um que esteja disposto a viver conscientemente. A pergunta que fica para você agora é: estou disposto a fazer dessa vibração elevada meu modo natural de existir? Se a resposta for sim, o caminho já começou a se abrir para você. Capítulo 18.
O silêncio como tecnologia espiritual de manifestação. Há uma compreensão que só os iniciados em certos caminhos antigos alcançavam. O silêncio é uma tecnologia espiritual de manifestação. No mundo moderno, acostumado à hiperatividade e à hiperexposição, isso parece contraintuitivo. Como assim o silêncio cria mais que a ação? Mas é preciso entender, não estamos falando de um silêncio vazio ou passivo. Estamos falando de um silêncio consciente, carregado de intenção, impregnado de presença. Este tipo de silêncio tem um poder transformador que opera nos níveis mais sutis da realidade. Os mestres taoístas compreendiam isso perfeitamente. Eles diziam: o movimento nasce do não movimento. O som nasce do não som. A criação nasce do vazio. Veja o exemplo de Wu Lin, um alquimista taoísta que viveu nas montanhas Wudang. Durante anos, ele tentou dominar as artes externas de prosperidade, técnicas de comércio, habilidades de negociação, estratégias para atrair riqueza. E, embora tivesse algum sucesso, sempre sentia que algo faltava. O esforço era enorme. Os ganhos eram inconstantes. A energia se esgotava rapidamente. Foi só quando seu mestre lhe revelou a arte do silêncio consciente que Wu Lin compreendeu. O vazio fecundo é a matriz de toda a manifestação. Seu mestre lhe ensinou um ritual profundo. Todas as manhãs, antes do nascer do sol, Wu Lin se sentava em meditação silenciosa por longos períodos. Mas não era uma meditação para buscar algo. Não era para pensar em metas. Não era para visualizar. Era um mergulho profundo no silêncio do ser. Ali, ele silenciava completamente a mente. Soltava qualquer desejo. Entrava num estado de pura presença. E, nesse estado, dizia o mestre, o campo quântico da criação se reorganiza em torno da sua vibração. Sem palavras. Sem esforço. Apenas pelo campo que você emana no silêncio. Wu Lin passou meses praticando isso. E então os milagres começaram. Clientes apareciam do nada. Parceiros inesperados surgiam. O dinheiro fluía sem que ele tivesse que fazer metade do esforço de antes. Não porque estivesse fazendo mais, mas porque estava sendo mais. Porque no silêncio, sua vibração se tornara pura, coerente, magnética. Este é o segredo que você também pode praticar. Comece assim. Reserve todos os dias um tempo de silêncio absoluto. Pode ser 20 minutos, 30 ou mais. Não use esse tempo para pensar ou planejar. Não visualize, não afirme, não deseje. Apenas mergulhe no silêncio do ser. Permaneça ali, respirando, sentindo seu corpo, seu campo energético. Se pensamentos surgirem, observe-os e deixe que se dissolvam, retornando ao silêncio. Ao final, não espere sinais ou resultados. Apenas confie que, nesse campo de não fazer, você está permitindo que o universo trabalhe por você. Com a prática constante, você perceberá mais sincronicidades. Ideias inspiradas surgindo naturalmente. Pessoas certas se aproximando. O dinheiro fluindo sem esforço. Porque o silêncio não é vazio, é o útero da criação. Os antigos diziam: o vazio pleno gera todas as formas. Quanto mais você habita o silêncio, mais sua vida se alinha com o fluxo da prosperidade natural. Faça disso uma prática inegociável em seu dia. Com o tempo, você entenderá que o silêncio é a tecnologia espiritual mais poderosa que você possui. Capítulo 19. A arte de manter o campo limpo. Outro pilar fundamental para sustentar a manifestação silenciosa é manter o campo limpo. O que isso significa? Significa que sua vibração, seu campo eletromagnético, deve estar livre de ruídos, toxinas emocionais, dúvidas e interferências. Veja, você pode fazer todos os rituais, praticar silêncio, visualizar. Mas se seu campo estiver poluído por pensamentos negativos, ressentimentos, crenças de escassez ou padrões tóxicos, isso cria nós energéticos que bloqueiam o fluxo. Os grandes mestres sempre priorizavam a limpeza do campo. Veja o exemplo de Isabela, uma empresária que buscava expandir seus negócios. Ela praticava visualizações, fazia afirmações, meditava. Mas sentia que a prosperidade sempre esbarrava em um teto invisível. Os ganhos vinham, mas logo havia perdas inesperadas. Contratos se desmanchavam. Sócios confiáveis sumiam. Foi quando, em uma sessão com o mestre de Qigong, ela compreendeu.
Seu campo está cheio de resíduos emocionais não resolvidos. É como tentar encher um vaso que já está sujo. A partir daí, Isabela passou a fazer um profundo trabalho de limpeza de campo. Liberou mágoas antigas. Perdoou situações do passado. Soltou crenças limitantes herdadas da família. Parou de consumir conteúdos que geravam medo e escassez. E o resultado? Seu campo se tornou mais leve, mais puro, mais receptivo. E então, o fluxo de prosperidade se abriu de forma surpreendente. O que você pode aprender com isso? Antes de querer atrair mais, limpe seu campo para receber mais. Aqui estão práticas simples e poderosas. Faça um inventário honesto. Que emoções não resolvidas você carrega? Que crenças limitantes ainda estão no seu sistema? Pratique o perdão, para si mesmo e para os outros. Não é para aprovar comportamentos errados, mas para liberar seu próprio campo. Reduza drasticamente o consumo de conteúdos negativos, notícias de medo, redes sociais tóxicas, conversas que só alimentam escassez. Cultive um ambiente limpo. Seu espaço físico deve refletir clareza, ordem, harmonia. Use práticas energéticas, banhos de ervas, caminhadas na natureza, meditações de purificação. Lembre-se, um campo limpo é um campo fértil. Quanto mais você mantém seu campo vibracional limpo, mais a abundância flui naturalmente. Os antigos alquimistas diziam: o ouro não nasce do chumbo sem antes ser purificado. Assim também, sua riqueza interna se revela quando você purifica seu campo. Faça disso um estilo de vida. Não como uma tarefa pontual, mas como um compromisso contínuo com sua elevação vibracional. Porque quanto mais limpo seu campo, mais leveza, mais fluxo, mais milagres você atrai. E isso é prosperidade silenciosa em sua essência mais pura. Capítulo 20 – A frequência da coerência interna. Um dos maiores segredos da manifestação verdadeira não é a quantidade de ações que você toma, nem o número de técnicas que você aplica, nem o quanto você tenta pensar positivo. O segredo está em um elemento sutil e poderoso, a coerência interna. O que é isso? É quando seus pensamentos, sentimentos, palavras e ações estão perfeitamente alinhados, vibrando em harmonia com aquilo que você deseja manifestar. Quando há coerência, seu campo energético emite um sinal puro, claro, irresistível. Mas quando há incoerência, pensamentos dizendo uma coisa, sentimentos dizendo outra, palavras contradizendo tudo, ações desalinhadas, o campo se torna caótico. E o universo não responde a campos caóticos. Veja o exemplo de Elias, um terapeuta que buscava atrair mais prosperidade. Ele dizia para si mesmo: eu quero prosperar. Mas pensava: será que vou conseguir? E se não der certo? Sentia medo, insegurança, dúvida. Falava para os amigos: tá difícil. O mercado tá ruim. Ninguém quer pagar por terapia. Agia de forma hesitante, insegura, sem consistência. Resultado? Pouca ou nenhuma manifestação real. Foi só quando seu mentor lhe mostrou o conceito de coerência interna que tudo começou a mudar. Ele passou a observar: o que penso está em sintonia com o que sinto. O que sinto está refletido no que falo. O que falo está refletido no que faço. E, aos poucos, foi ajustando seu campo. Cultivando pensamentos de confiança. Gerando sentimentos de gratidão e poder pessoal. Falando palavras alinhadas com a abundância. Tomando ações consistentes e corajosas. Em poucas semanas, seu campo mudou. E os resultados vieram: novos clientes, oportunidades inesperadas, fluxo de dinheiro. Não porque fez mais, mas porque se tornou coerente. Como você pode aplicar isso? Faça uma autoavaliação honesta. Em relação à sua prosperidade, há coerência ou há contradição entre seus pensamentos, sentimentos, palavras e ações? Comece pelo pensamento. Cultive pensamentos que reflitam aquilo que você deseja manifestar. Alinhe os sentimentos. Pratique diariamente estados emocionais de gratidão, confiança, contentamento. Ajuste as palavras. Fale como alguém que já está em caminho de prosperidade. Elimine discurso de escassez. Haja de acordo. Suas ações devem refletir quem você está se tornando, não quem você foi. Quando você vive em coerência, seu campo se torna um laser, poderoso, focado, irresistível. E o universo responde com a mesma clareza. Lembre-se,
O universo não responde ao que você diz que quer. Ele responde ao que você é em coerência. Capítulo 21 – Alquimia do desapego consciente. Outro elemento fundamental da prosperidade silenciosa é o desapego consciente. Muitos confundem isso com indiferença ou falta de ambição. Não é isso. Desapego consciente é a arte de desejar intensamente, mas ao mesmo tempo soltar completamente. É um paradoxo sagrado. Você planta a intenção com todo o seu ser e então entrega. Sem apego ao resultado. Sem necessidade de controle. Sem ansiedade pelo como e pelo quando. Este é um estado de altíssima maestria. Veja o exemplo de Helena, uma artista que buscava reconhecimento em seu trabalho. Ela fazia tudo, criava com amor, visualizava sucesso, praticava rituais. Mas estava apegada. Ansiosa. Querendo que tudo acontecesse do jeito e no tempo que ela imaginava. E assim, bloqueava o fluxo. Até que, num encontro com o mestre tibetano, ouviu: você segura a borboleta na mão com tanta força que ela não pode voar. Solte. Confie. O que é seu encontrará o caminho. A partir daí, Helena mudou sua postura. Passou a criar com paixão, mas sem apego. Fazia o melhor e soltava. Publicava suas obras e não ficava presa ao número de curtidas ou vendas. Simplesmente permanecia no fluxo. E então, quase como mágica, as portas se abriram. Convites, exposições, vendas inesperadas. Porque o campo do desapego é um campo de liberdade, e a liberdade é extremamente magnética. Como você pode praticar isso? Quando desejar algo, deseje com todo o seu coração. Mas depois declare internamente: agora solto. Confio no tempo divino. Observe se está tentando controlar demais o como, o quando, o porquê. Se estiver, pare, respire e solte. Mantenha-se no fluxo da vida. Viva com alegria, independentemente dos resultados imediatos. Pratique confiança radical. Saiba que o que é seu não pode ser tirado. E o que não é seu, não serve ao seu caminho mais elevado. Celebre o processo, não só o resultado. Quando você ama o caminho, o destino se revela naturalmente. Os antigos alquimistas diziam: aquele que não depende do fruto, vê a árvore florescer abundantemente. Quanto mais você solta, mais o universo pode surpreendê-lo. Porque o apego é uma energia de prisão. E o desapego consciente é uma energia de expansão. Cultive essa alquimia. E verá que, quando você não precisa mais do que deseja, ele virá com uma facilidade que antes parecia impossível. Capítulo 22 – A construção da identidade energética. Se há um segredo que diferencia aqueles que vivem uma prosperidade natural e constante daqueles que lutam em vão por ela, é este: a construção da identidade energética. Poucos falam sobre isso. A maioria busca fórmulas, rituais, técnicas. Mas a chave verdadeira está em quem você se torna no processo. O universo não responde ao que você quer, ele responde a quem você é energeticamente. Sua identidade energética é a soma de tudo que você vibra. Suas crenças mais profundas. Seus sentimentos predominantes. Seu diálogo interno. Sua postura corporal. Seu campo emocional. Seus hábitos mentais e comportamentais. Essa identidade funciona como um imã invisível. Ela emite sinais contínuos para o campo quântico, e o que você atrai é coerente com esses sinais. Por isso você verá pessoas que dizem que querem prosperidade, mas vivem vibrando medo e insegurança, e continuam atraindo escassez. Pessoas que nem falam tanto sobre dinheiro, mas vibram abundância e confiança, e o dinheiro flui naturalmente para elas. A diferença? Identidade energética. Veja o exemplo de Lorenzo, um empreendedor digital que lutava há anos para decolar seus projetos. Ele fazia cursos, tentava estratégias, lia livros. Mas sempre havia um bloqueio invisível. Até que, em um trabalho profundo de autoconhecimento, ele descobriu: sua identidade energética ainda era de alguém que luta para sobreviver. Ele carregava crenças herdadas da infância. Dinheiro é difícil. Tenho que me esforçar muito para conseguir algo. Não sou bom o bastante. Embora sua mente consciente dissesse o contrário, seu campo estava impregnado dessas crenças. Seu corpo carregava tensão constante. Seu diálogo interno era sabotador. Suas emoções predominantes eram medo e frustração. Ou seja,
sua identidade energética não estava alinhada com a prosperidade. A partir desse insight, Lorenzo fez um compromisso: reconstruir completamente sua identidade energética. E como ele fez isso? Primeiro, tomou consciência total das crenças e padrões limitantes que carregava. Trabalhou para liberar essas crenças, através de práticas de perdão, reprogramação mental e cura emocional. Começou a habitar emocionalmente o estado que desejava. Visualizava não só o dinheiro, mas como ele se sentiria vivendo em prosperidade. Cultivava diariamente sentimentos de merecimento, confiança, segurança. Mudou sua postura física, começou a andar com mais presença, olhar com mais segurança, falar com mais convicção. Reformulou seu diálogo interno, substituiu pensamentos sabotadores por afirmações alinhadas com sua nova identidade. Cercou-se de ambientes e pessoas que ressoavam com prosperidade e se afastou de campos tóxicos. O resultado? Em poucos meses, sem grandes milagres externos, sua realidade começou a mudar. Clientes começaram a chegar com facilidade. Parcerias se formaram espontaneamente. O fluxo de dinheiro se estabilizou e cresceu. Por quê? Porque agora sua identidade energética estava coerente com a abundância. Ele não era mais alguém tentando atrair prosperidade. Ele se tornou uma pessoa próspera em seu ser. E o universo respondeu. Este é o ponto crucial que você precisa entender. Não adianta fazer rituais se sua identidade não mudar. Não adianta fazer afirmações se no fundo você ainda vibra medo. Não adianta agir se a energia que você emana contradiz seus desejos. A manifestação silenciosa verdadeira acontece quando você reconstrói seu campo. Quando você encarna a vibração daquilo que quer viver. E isso se constrói com prática, presença e compromisso diário. Aqui vai um caminho para você iniciar essa transformação. Faça um inventário profundo. Quem você é energeticamente hoje? Que padrões você carrega? Que sentimentos predominam em seu dia a dia? Identifique quais elementos não são compatíveis com a identidade que você deseja construir. Defina com clareza quem você quer ser energeticamente. Como é uma pessoa que vive em prosperidade silenciosa? Comece a habitar essa identidade agora, mesmo que sua realidade externa ainda não reflita isso. Como você se sentiria se já fosse essa pessoa? Como você pensaria? Como se moveria? Como falaria? Como agiria? Viva esse estado. Não como fingimento, mas como treinamento vibracional. Com o tempo, seu campo se reprograma. Suas células memorizam essa nova vibração. Seu inconsciente passa a operar a partir desse novo padrão. E então, a realidade externa não tem escolha, ela se alinha. Porque o universo é um espelho da sua identidade energética. Os antigos alquimistas diziam: não é o ouro que torna o alquimista rico. É o alquimista transformado que atrai o ouro. Assim também é com você. Quando você se torna próspero em seu ser, a prosperidade no mundo externo se manifesta como consequência natural. Não mais como luta. Não mais como busca incessante. Mas como um fluxo inevitável. Por isso, a construção da identidade energética é o caminho mais direto e mais silencioso para uma vida de verdadeira abundância. E quanto mais você mergulha nesse caminho, mais você compreende. Você já tem tudo em si para criar a vida que deseja. Basta alinhar seu campo. Basta reconstruir seu ser. Basta tornar-se, pouco a pouco, a versão mais elevada de você mesmo. E então, o universo se dobrará diante da sua vibração. Assim é. Capítulo 23. A consagração do espaço interno. Um dos princípios mais profundos da manifestação silenciosa é este. Tudo o que se manifesta no mundo externo nasce primeiro no seu espaço interno. Nada acontece lá fora que não tenha sido, de alguma forma, gerado, permitido ou refletido pelo que você cultiva dentro de si. Por isso, os antigos mestres davam enorme importância à consagração do espaço interno. Mas o que isso significa? Significa tornar sua mente, seu coração, seu campo emocional e seu corpo um templo sagrado onde apenas vibrações coerentes com a abundância são cultivadas. Imagine, se você fosse construir um templo para receber os maiores dons do universo, como você prepararia esse espaço? Você o deixaria sujo, desordenado, cheio de ruído, cheio de emoções tóxicas? Ou cuidaria dele com extremo zelo, reverência, pureza? Assim também deve ser com seu espaço interno. Porque é nele que as sementes da manifestação são plantadas. Se esse solo estiver contaminado,
as sementes não germinam. Ou germinam de forma distorcida. Mas se o solo estiver fértil, limpo, sagrado, as manifestações florescem com naturalidade. Veja o exemplo de Alina, uma arquiteta que desejava expandir sua atuação profissional. Por anos, ela focava só no externo, fazia networking, cursos, investia em marketing. Mas o fluxo era travado. Em um retiro espiritual, ela ouviu de um mestre: você quer que o rio da abundância passe por você. Mas seu leito interno está obstruído. Limpe. Consagre. E o rio fluirá. A partir daí, Alina mudou completamente seu enfoque. Começou a consagrar seu espaço interno com práticas diárias. Silêncio e meditação. Todo dia, 20 a 30 minutos de silêncio profundo para limpar os ruídos da mente. Higiene emocional. Sempre que surgia uma emoção densa, medo, raiva, culpa, ela não a reprimia, mas a acolhia, entendia, processava e liberava. Diálogo interno consciente. Passou a monitorar seus pensamentos e a substituir padrões autossabotadores por afirmações elevadas. Respiração consciente. Várias vezes ao dia, pausava e respirava profundamente, reconectando-se com seu centro. Visualização sagrada. Ao visualizar seus objetivos, fazia isso num estado de reverência, como se estivesse oferecendo seu desejo ao universo em um altar interno. Com o tempo, seu espaço interno se transformou. Ela passou a se sentir mais leve, mais em paz, mais conectada. E então, o fluxo externo começou a se abrir. Novos clientes, propostas inesperadas, parcerias fluindo. Não por mágica, mas porque seu campo interno agora estava preparado para receber. Este é um princípio que você também pode adotar. Antes de querer atrair, prepare-se para receber. Antes de querer manifestar, torne-se um espaço fértil para a manifestação. Antes de buscar fora, consagre-o dentro. Aqui vai um ritual simples que você pode começar. Todos os dias, ao acordar, antes de qualquer estímulo externo, sente-se por 5 a 10 minutos em silêncio. Visualize seu espaço interno como um templo. Pergunte a si mesmo: como está este templo hoje? Há ruídos que preciso silenciar? Há emoções que preciso acolher e liberar? Há crenças que preciso purificar? Em seguida, com intenção, consagre esse espaço. Você pode dizer mentalmente: meu espaço interno é um templo de abundância, paz e amor. Neste espaço, só sementes de luz são plantadas. E delas, florescerão os dons que estou pronto para receber. Com a prática diária, você perceberá. Suas emoções se tornarão mais equilibradas. Sua mente mais clara. Seu campo mais coerente. E então, a vida começará a refletir essa nova vibração. Lembre-se sempre: o universo não responde ao seu querer. Ele responde ao seu ser. E seu ser é moldado pelo que você cultiva no espaço interno. Por isso, consagre-o. Cuide dele como um jardim sagrado. E você verá que, quanto mais puro seu campo interno, mais abundante será a sua realidade externa. Assim é. Capítulo 24. O círculo virtuoso da energia da prosperidade. Existe um princípio que, uma vez compreendido e integrado, faz com que o fluxo da prosperidade se torne não apenas constante, mas crescente. É o que os mestres chamavam de círculo virtuoso da energia da prosperidade. Veja, tudo no universo é energia em movimento. Tudo o que você dá, recebe em alguma forma. Tudo o que você cultiva em seu campo, gera ecos que retornam. Mas a maioria das pessoas vivem um ciclo vicioso de escassez. Pensam em escassez. Sentem escassez. Agem em escassez. Reforçam a escassez. E o ciclo se retroalimenta. Quanto mais tentam resolver isso por fora, mais reforçam a raiz interna de falta. O segredo está em quebrar esse ciclo e instaurar um novo, um círculo virtuoso. Veja o exemplo de Daniel, um profissional liberal que vivia preso no ciclo da escassez. Ele trabalhava duro. Estudava muito. Aplicava técnicas de marketing e vendas. Mas sempre parecia que o dinheiro escapava. Pagava contas e logo faltava de novo. Mais esforço, mais frustração. Mais busca por fórmulas milagrosas, mais sensação de impotência. Foi só quando começou a estudar os princípios da manifestação silenciosa que entendeu: meu campo energético está preso num ciclo de falta. Não importa o que eu faça fora, se não mudar dentro, o padrão continuará. A partir daí, Daniel decidiu construir um novo padrão vibracional.
E como ele fez isso? Primeiro, tomou plena consciência de seus pensamentos, emoções e hábitos que sustentavam a escassez. Percebeu que, pensava frequentemente, vai faltar. Sentia medo ao ver contas chegando. Agia no mercado com energia de desespero. Falava sobre crise, dificuldade, competição desleal. Tudo isso alimentava o ciclo. Começou então a plantar sementes opostas. Cultivava pensamentos de abundância, sempre há mais. O universo é infinitamente generoso. Praticava emoções de confiança e gratidão, mesmo antes de ver resultados externos. Agia a partir de um estado de presença, sem ansiedade. Falava com uma linguagem próspera, mesmo em pequenas conversas. Além disso, começou a movimentar a energia da prosperidade conscientemente. Mesmo quando tinha pouco, doava com alegria, não por obrigação, mas para abrir o fluxo. Circulava dinheiro com confiança, em vez de reter por medo. Agradecia cada entrada de dinheiro, por menor que fosse, como se fosse um grande presente. Com isso, um novo ciclo começou a se instaurar. Pensamentos de prosperidade geravam emoções elevadas. Emoções elevadas inspiravam ações coerentes. Ações coerentes geravam resultados positivos. Resultados positivos reforçavam os pensamentos de prosperidade. E assim, o círculo virtuoso começou a girar. Em pouco tempo, Daniel percebeu. Mais oportunidades começaram a surgir. Novos clientes o procuravam espontaneamente. O fluxo financeiro se tornou mais estável e crescente. Tudo porque seu campo interno havia mudado. Agora, você pode aplicar o mesmo princípio. Aqui está um caminho para instaurar o círculo virtuoso da prosperidade. Consciência plena. Observe seus pensamentos, emoções e padrões atuais em relação ao dinheiro. Anote tudo o que percebe. Quebra do padrão. Sempre que perceber um pensamento ou emoção de escassez, pare imediatamente. Respire e escolha um novo foco. Cultivo intencional, diariamente, pratique estados internos de abundância, mesmo que a realidade externa ainda não tenha mudado. Movimentação do fluxo. Permita que a energia da prosperidade circule em sua vida. Invista, pague com alegria. A circulação gera mais fluxo. Gratidão constante. Agradeça cada manifestação de prosperidade, grande ou pequena. A gratidão é um dos maiores aceleradores do fluxo. Com a prática contínua, você perceberá. Seu campo começa a emitir uma frequência diferente. As pessoas sentem isso. O universo responde. E quanto mais você mantém esse novo padrão, mais poderoso ele se torna. É como uma espiral ascendente. Quanto mais você vibra prosperidade, mais prosperidade você atrai. Os antigos diziam: o fluxo segue onde a atenção vai. A abundância cresce onde o coração se abre. Por isso, escolha conscientemente em que direção você quer girar seu círculo, para cima ou para baixo. O poder está em suas mãos. Quando você entende e pratica isso, a prosperidade deixa de ser um acaso e se torna um estado natural. Você não mais persegue o dinheiro. Você se torna um campo que magnetiza a abundância. E quanto mais você cultiva, mais o círculo virtuoso se expande, sem limites. Assim é. Capítulo 25. A arte da calibração fina da vibração. À medida que você avança no caminho da manifestação silenciosa, um novo nível de maestria se revela, a arte da calibração fina da vibração. Nos estágios iniciais, você aprende os fundamentos, silenciar a mente, cultivar pensamentos positivos, alinhar emoções, limpar o campo interno. Mas para que a prosperidade se torne realmente um fluxo refinado, constante e cada vez mais elevado, é preciso aprender a calibrar sua vibração com extrema sensibilidade. Os mestres sabem, a realidade externa responde a nuances sutis da sua vibração. Às vezes, você está a 90% alinhado, mas aqueles 10% de dúvida, medo ou apego bastam para bloquear ou distorcer o fluxo. Por isso, quanto mais você avança, mais importante se torna a autoobservação refinada. Veja o exemplo de Clara, uma mentora espiritual que já vivia uma vida de relativa prosperidade. Ela não passava mais por grandes crises. Seus negócios fluíam. Seu campo estava limpo. Mas havia um teto invisível. Certos objetivos maiores não se manifestavam. Certos níveis de abundância pareciam sempre quase alcançados. Foi quando, em um retiro avançado, ela aprendeu sobre a calibração fina da vibração. Começou a observar
com muito mais presença, o que antes passava despercebido. Pequenas tensões no corpo ao pensar em grandes metas. Micropensamentos de autossabotagem disfarçados de realismo. Sentimentos sutis de não merecimento que surgiam em situações específicas. Discursos internos inconscientes do tipo: será que dou conta? Ou e se for muita responsabilidade? Percebeu que essas microfrequências estavam interferindo no campo. Assim como uma nota ligeiramente desafinada pode comprometer toda uma sinfonia, esses pequenos desalinhamentos vibracionais bloqueavam as manifestações maiores. A partir desse insight, Clara passou a praticar presença extrema, monitorava com mais atenção seus pensamentos, emoções e sensações físicas, especialmente em relação às maiores metas. Recalibração imediata. Ao perceber qualquer desalinhamento, parava, respirava e realinhava seu campo. Refinamento do sentir. Começou a cultivar, de forma cada vez mais precisa, a sensação interna de já estar vivendo aquela realidade desejada. Estado de neutralidade elevada. Aprendeu a soltar até mesmo o apego sutil aos resultados, operando a partir de um campo de pura presença e confiança. Com isso, em poucas semanas, o teto invisível começou a se dissolver. Oportunidades antes impossíveis surgiram. Convites inesperados de grandes clientes apareceram. Fluxos financeiros muito maiores começaram a se manifestar. Tudo porque agora sua vibração estava finamente calibrada. Este é um nível de mestria que você também pode desenvolver. Aqui vai um caminho prático. Aumente sua autoobservação. Ao longo do dia, especialmente ao pensar em seus maiores desejos, observe com atenção: há tensão? Há dúvida? Há medo sutil? Use o corpo como radar. O corpo é um grande aliado. Tensão no plexo solar, aperto na garganta, peso no peito, tudo indica desalinhamento vibracional. Recalibre em tempo real. Ao perceber desalinhamento, não lute contra. Simplesmente pare, respire, solte e escolha uma vibração mais elevada. Refine o sentir. Pratique sentir com todo o seu ser como é viver aquela realidade que você deseja. Não como um querer, mas como um ser. Cultive neutralidade elevada. Confie tanto no processo que não precise mais ficar verificando ou forçando. Quanto mais você solta, mais o campo se harmoniza. Lembre-se, o universo responde à pureza da vibração. Quanto mais refinada, mais potente é a manifestação. Os mestres antigos diziam: quando o som interno é puro, o eco do universo é perfeito. Assim também é com você. Quanto mais você aprende a calibrar sua vibração com maestria, mais a prosperidade flui com elegância, leveza e abundância crescente. Este é o caminho da verdadeira manifestação silenciosa, uma arte sutil, profunda e infinitamente recompensadora. Capítulo 26 – O estado de fluxo contínuo e a manifestação natural. À medida que você avança na jornada da manifestação silenciosa, descobre um estado mais elevado que vai além de atrair coisas ou fazer técnicas. Este estado é conhecido pelos mestres como estado de fluxo contínuo. No estado de fluxo, você não está mais preocupado em manifestar cada coisa. Você vive em um campo onde a manifestação acontece naturalmente, como parte do seu ser, como o respirar. Não há mais separação entre eu estou manifestando e a vida acontecendo. Sua vibração está tão calibrada, tão limpa, tão em harmonia com o fluxo do universo que tudo que é coerente com seu ser simplesmente vem. Você vive em um estado de não resistência, de entrega consciente, de fluxo contínuo. Este é o nível onde os grandes mestres operavam, e é plenamente acessível a você também. Mas como chegar a este estado? Vamos explorar em profundidade. A superação da fase da busca. O primeiro passo é compreender que, no início da jornada, a maioria das pessoas vive na fase da busca. Buscam técnicas. Buscam rituais. Buscam segredos. Buscam controlar a manifestação. Essa fase é natural e necessária, é o momento de aprendizado, de quebra de velhos padrões, de criação de novas referências internas. Mas, se você permanecer apenas na busca, cria um campo de carência, porque o buscador afirma, energeticamente, que ainda falta algo. Portanto, o passo seguinte é transcender a busca e entrar na fase da incorporação. Você começa a ser aquilo que deseja viver. Não mais como algo separado, mas como seu estado natural. E, ao fazer isso, você abre o portal para o fluxo contínuo. O campo do não esforço. No estado de fluxo contínuo,
o esforço como você conhecia se dissolve. Não é que você não haja, você age e muito. Mas a ação nasce de um lugar de alinhamento, de inspiração, de leveza, de coerência. Você não está mais tentando forçar o universo. Você dança com o universo. Veja o exemplo de Akira, um mestre zen que era também um grande empresário, algo que para muitos parecia contraditório. Seus discípulos perguntavam: como o senhor consegue tanto sucesso no mundo dos negócios sem se estressar, sem se desgastar, sem buscar desesperadamente? Akira sorria e respondia: eu não busco. Eu não luto. Eu simplesmente permito que a vida flua através de mim. Ele vivia em um estado de presença tão profunda que suas decisões vinham do silêncio, não da mente condicionada. E por isso, as oportunidades certas apareciam no momento certo. As parcerias ideais se formavam sem esforço. Os fluxos financeiros cresciam naturalmente. Akira não fazia para conseguir, ele fazia porque era natural fazê-lo naquele estado de ser. Este é o campo do não esforço. Você se torna tão alinhado que a vida conspira continuamente a seu favor. A liberação total da resistência. Um dos maiores bloqueios que impedem as pessoas de entrar no fluxo contínuo é a resistência inconsciente. A resistência se manifesta de muitas formas. Medo disfarçado de prudência. Necessidade de controle. Dúvidas que se escondem sob o realismo. Apegos a resultados específicos. Expectativas rígidas sobre como e quando as coisas devem acontecer. Enquanto houver resistência, o fluxo é interrompido. Por isso, um dos passos mais profundos é a liberação total da resistência. Isso acontece quando você passa a confiar tão profundamente no fluxo da vida que não precisa mais que as coisas aconteçam de um jeito específico. Você sabe, com todo o seu ser, que tudo o que chega, e até mesmo o que não chega, está perfeitamente alinhado com seu caminho mais elevado. E assim, você vive em um estado de abertura plena. Veja o exemplo de Sofia, uma artista que por anos tentava controlar cada detalhe da sua carreira. Queria que seu sucesso viesse por um determinado projeto, com certo tipo de público, em tal tempo. Quanto mais controlava, mais travava. Foi só quando passou por um processo profundo de soltar. Soltar o controle. Soltar as expectativas rígidas. Soltar os tem que ser assim. Que tudo começou a fluir. Reconhecimentos inesperados surgiram. Novos projetos, mais alinhados com seu verdadeiro ser, se manifestaram. O dinheiro começou a fluir com mais facilidade e leveza. Tudo porque ela entrou no estado de não resistência. A integração da confiança absoluta. No estado de fluxo contínuo, a confiança não é mais um esforço mental. Não é mais uma afirmação que você repete para se convencer. A confiança se torna natural, incorporada, celular. Você sabe que o universo é generoso. Você sente que está sempre sendo guiado. Você vê sinais constantes de que tudo está conectado. E por isso, você vive em paz, mesmo quando ainda não vê tudo manifestado no externo. Porque você confia no processo invisível. E essa confiança profunda abre cada vez mais o fluxo. A dinâmica do crescimento infinito. Outro aspecto do fluxo contínuo é que ele não é um estado estático. Pelo contrário, ele é um campo de crescimento infinito. Quanto mais você vive nesse estado, mais a sua vibração se eleva. Mais você atrai pessoas, oportunidades e recursos de níveis mais altos. Mais você expande sua consciência. É uma espiral ascendente sem fim. Você não chega lá. Você está sempre florescendo mais. E isso torna a jornada profundamente prazerosa. Não se trata mais de atingir metas e sim de viver em um campo de expansão contínua. Como cultivar o estado de fluxo contínuo. Aqui estão práticas que você pode integrar. Presença diária. Quanto mais você vive no momento presente, mais o fluxo se revela. Silêncio regular. O silêncio é o portal para o fluxo. Quanto mais você silencia, mais o fluxo natural se alinha. Autoobservação refinada. Observe qualquer resistência que surgir e solte. Entrega consciente. Confie que tudo está se desdobrando de forma perfeita, mesmo além do que sua mente consegue perceber. Alegria no caminho. Celebre o processo, não apenas os resultados. Quando você vibra a alegria no agora, abre cada vez mais o fluxo. Compromisso com o ser, não com o ter. Quanto mais você se foca em ser a versão mais elevada de você mesmo, mais o ter se manifesta como reflexo natural. Conclusão:
O fluxo como modo de vida. O estado de fluxo contínuo não é um prêmio que você ganha. Não é um destino final. É um modo de viver. É um campo que você escolhe habitar. Quanto mais você o cultiva, mais ele se fortalece. Quanto mais você confia, mais ele se expande. Quanto mais você solta, mais ele se enriquece. Até que chega um momento em que a manifestação não é mais um esforço, é o seu modo natural de viver. E então você compreende, em cada célula do seu ser, a vida conspira a meu favor. O universo é infinitamente generoso. Tudo o que preciso já está vindo. Tudo o que sou atrai o que me pertence. Este é o verdadeiro poder da manifestação silenciosa. Este é o estado de fluxo contínuo. E ele está plenamente disponível para você, aqui e agora. Basta escolher. Basta cultivar. Basta tornar-se. Assim é. Capítulo 27. A consciência de unidade e a abundância universal. Há um princípio que só se revela quando você avança para os níveis mais profundos da manifestação silenciosa, a consciência de unidade. Enquanto você viver na ilusão da separação, o aqui, o dinheiro lá fora, o universo como algo externo, o fluxo da abundância sempre terá limitações. Mas quando você desperta para a verdade de que tudo é um, de que você e o universo são expressões da mesma consciência, um novo nível de manifestação se abre. A abundância deixa de ser algo que você atrai e passa a ser algo que você permite fluir através de você, porque você é parte do campo da abundância universal. A ilusão da separação. Durante muito tempo, quase todos nós fomos condicionados a viver na ilusão da separação. Eu estou aqui, a vida está lá fora. Eu sou pequeno, o universo é grande. Eu sou um ser carente, e o dinheiro é algo escasso que preciso conquistar. Essa percepção cria um campo de escassez e luta. Mesmo quando você faz práticas de manifestação, se no fundo carrega essa separação, estará vibrando carência. Por isso, os mestres apontam, é preciso transcender a ilusão e despertar para a unidade. A verdade da unidade. Quando você se conecta com o silêncio profundo do seu ser, no vazio da mente, no espaço entre os pensamentos, começa a perceber. Você não é um eu separado. Você é consciência pura. E essa consciência está intimamente conectada a tudo o que existe. Não há dentro ou fora. Não há eu e outro. Há apenas o campo unificado da vida, e você é uma expressão desse campo. Nesse nível de percepção, a abundância não é mais algo que vem de fora. Ela é uma qualidade natural do campo, e você é um canal para ela. Assim como um rio não atrai a água, ele flui com a água porque faz parte do próprio leito do rio. Você, quando desperta para a unidade, não atrai prosperidade. Você permite que ela flua através de você. O campo da abundância universal. Quando você mergulha no silêncio profundo e conecta-se com o campo quântico da vida, percebe. A abundância é o estado natural do universo. A escassez é uma distorção da mente separada. Veja. A natureza não opera em escassez. O oceano não se preocupa se terá mais ondas amanhã. O sol não economiza raios de luz. As árvores não competem por folhas. A vida é um fluxo contínuo, generoso, abundante. E você, como parte desse campo, também é projetado para viver em abundância. Quando você alinha sua consciência com essa verdade, a luta desaparece. Você não corre atrás da prosperidade, você se alinha com o fluxo natural da vida. Como cultivar a consciência de unidade? Aqui estão práticas profundas que você pode adotar. Meditação de unidade. Diariamente, mergulhe no silêncio e sinta que você é um com tudo. Dissolva a sensação de separação. Observação da natureza. Contempla a abundância natural da vida e reconheça que você faz parte disso. Soltar a identidade de carência. Libere crenças que reforçam a separação, como eu não mereço, o dinheiro é difícil, não há o suficiente para todos. Ato consciente de se abrir ao fluxo, declare, de coração. Eu sou um com a abundância universal. Eu sou um canal aberto para o fluxo da vida. Viver em alinhamento com o todo. Quando você age em harmonia com a vida, respeitando os outros, respeitando a natureza, vivendo em integridade, o fluxo se fortalece. O estado de permissão total. A manifestação silenciosa atinge seu auge quando você vive no estado de permissão total. Você não luta mais. Você não tenta forçar. Você não corre atrás. Você permite. Permite que a abundância flua,
porque você reconhece que ela é parte do que você já é. Você vive em um campo de unidade tão profundo que as oportunidades aparecem naturalmente. O dinheiro flui com facilidade. As conexões certas surgem no tempo perfeito. Não por esforço, mas porque você se tornou um com o fluxo da vida. Exemplo de Yasmin. Veja o exemplo de Yasmin, uma terapeuta energética que passou por essa transição. No início, ela buscava prosperidade como algo externo, cursos, técnicas, marketing, esforço. Mas sempre sentia que faltava algo. Foi em uma jornada de despertar da consciência que ela percebeu. Sua raiz era a crença de separação. Ela acreditava que precisava conquistar o que estava lá fora. Quando passou a praticar a consciência de unidade, meditando, conectando-se com o campo quântico, contemplando a natureza, algo mudou profundamente. Ela começou a sentir: eu sou parte da abundância universal. Eu sou o próprio fluxo. E então, sem mudar muito suas estratégias externas, os resultados se multiplicaram. Clientes começaram a procurá-la espontaneamente. O dinheiro fluiu com mais leveza e constância. Tudo porque seu campo havia mudado. Ela não estava mais operando da separação, mas da unidade. Integração final. A verdade é esta: quanto mais você desperta para a consciência de unidade, mais natural se torna a prosperidade. Você compreende que não existe lá fora. O universo não está contra você, ele é você em expressão infinita. A abundância não é um prêmio, é seu estado natural, quando você se alinha com o todo. E assim, viver se torna um fluxo contínuo de criação, recepção e expansão. Afirmação para a consciência de unidade. Você pode usar esta afirmação diariamente. Eu sou um com a fonte infinita da vida. A abundância flui através de mim de maneira natural e constante. Tudo que é meu por direito divino se manifesta com leveza e graça. Eu sou o fluxo. Eu sou a vida. Eu sou a abundância. Repita com presença, sentindo cada palavra. Quanto mais você pratica, mais sua vibração se alinha com essa verdade. E então você vive, não mais como um ser separado que busca prosperidade, mas como um canal consciente do fluxo infinito da vida. Assim é. Capítulo 28. A Mestria do Silêncio Criador. Ao final da jornada da manifestação silenciosa, você compreende que tudo o que foi ensinado, as técnicas, os princípios, as práticas, conduzem a um estado último, a mestria do silêncio criador. Este não é um silêncio vazio. Não é a ausência de som apenas. É um estado de ser, de presença, de potencial puro, onde você e o universo se tornam um só campo de criação consciente. No silêncio criador, você não busca mais. Você não força mais. Você não deseja nem mesmo manifestar, você permite que o que deve se manifestar flua espontaneamente. Este é o mais alto nível da manifestação silenciosa. O silêncio como matriz da criação. Todos os grandes mestres, em todas as tradições, compreenderam isso. O vazio precede o nascimento. O silêncio precede a palavra. A não-ação precede a ação perfeita. Assim também na manifestação. Antes de algo se tornar visível, ele nasce no campo invisível da consciência. E este campo é acessado no silêncio. Quanto mais você mergulha no silêncio, mais se alinha com o campo quântico onde todas as possibilidades existem em estado puro. Neste espaço, você não está limitado pelo passado. Não está condicionado pelo ego. Não está preso às crenças limitantes. Você está em contato direto com o campo infinito da criação. E neste campo, a manifestação acontece de forma natural. O estado de não-mente. A chave é acessar o estado que os mestres chamam de não-mente. Não significa a ausência de inteligência, pelo contrário. É um estado em que a mente condicionada, linear, egoica, se aquieta. E a inteligência intuitiva, cósmica, criadora, emerge. Neste estado, você recebe insights profundos. Suas ações se tornam inspiradas. Seu campo vibracional se eleva enormemente. E a manifestação se torna cada vez mais refinada. Veja o exemplo de Ravi, um mestre de meditação que vivia em um pequeno ashram nas montanhas. Ele não possuía grandes bens. Não buscava fama. Mas tudo o que precisava, e muito mais, fluía para ele naturalmente. Doações, recursos, pessoas certas, tudo aparecia sem esforço. Quando perguntado como fazia isso, ele dizia:
Eu não faço. Eu me torno um com o fluxo. E no silêncio, tudo vem. Ele passava horas em silêncio profundo, não para conseguir algo, mas porque esse era seu estado natural de comunhão com o campo da vida. E dessa união, tudo se manifestava. O retorno ao ser essencial. No estágio da mestria do silêncio criador, você não é mais um ser buscando prosperidade. Você é prosperidade em expressão. Você não busca criar a partir do ego. Você permite que a vida se expresse através de você, em sua máxima potência. Este é o retorno ao ser essencial. Um ser que não está separado da fonte. Um ser que não precisa provar nada. Um ser que vive em um estado de presença e fluidez. E neste estado, tudo o que é necessário para a sua jornada flui naturalmente. Recursos, pessoas, oportunidades, inspirações. Você não mais tenta dominar a realidade. Você dança com a realidade. A prática da mestria. Como cultivar este estado? Aqui estão práticas para a integração final. Silêncio diário profundo. Reserve todos os dias um tempo sagrado para mergulhar no silêncio total, sem técnicas, sem objetivos, apenas para estar no campo da vida. Observação da não-mente. Durante o dia, pratique acessar o estado de não-mente, um espaço de pura presença, onde você age sem ser regido pelo ego. Entrega total. Permita que a vida flua através de você. Não resista, não controle. Confie no fluxo profundo do universo. Consciência do ser. Lembre-se sempre, você não é um corpo buscando prosperidade. Você é consciência infinita em expressão. Amor pelo processo. Viva cada momento como um presente. Não busque apenas resultados. Celebre a própria jornada da vida em sua plenitude. O legado da jornada. Ao chegar neste estágio da manifestação silenciosa, você compreende. Não se trata apenas de conseguir dinheiro ou atrair coisas. Se trata de viver como um ser integrado, pleno, em comunhão com a vida. E quando você vive assim, a abundância se torna natural. A prosperidade se manifesta com leveza. As sincronicidades se tornam constantes. A paz interior se aprofunda. Você se torna um farol de presença e abundância, não apenas para você, mas para todos ao seu redor. Seu campo irradia essa qualidade e impacta o mundo de maneira sutil, silenciosa e profunda. Encerramento final, a jornada continua. Querido ouvinte, agora que você percorreu esta jornada completa da manifestação silenciosa, lembre-se. Este não é um fim. É um novo começo. Cada dia, cada momento, é uma oportunidade de aprofundar sua prática. De refinar seu ser. De viver mais plenamente alinhado com o fluxo da vida. Que você leve consigo a confiança na abundância do universo. A paz do silêncio criador. A sabedoria da não-mente. A alegria da jornada contínua. E que sua vida, a partir de agora, seja um testemunho vivo da verdade. Você não está separado do fluxo. Você é o fluxo. Você é a abundância. Você é a vida em plena manifestação. Assim é. E assim será. Com profunda reverência, encerro esta jornada com você. Nos encontramos no silêncio do ser.